aí, galera, tudo beleza? Eu sou a Emanuele, essa aqui é a Isabela e essa é a Giovana. Nós somos do IFTM Campus Patos de Minas, estamos no terceiro ano do curso de Eletrotécnica. E hoje a gente veio aqui falar um pouco sobre a linguagem de programação C++. Sim. Roda a vinheta! Aí. E pra gente começar a falar da linguagem C++, a gente tem que entender que ela é uma linguagem muito importante, porque é com ela que a gente consegue a criação de vários projetos. E um exemplo deles é a criação de aplicativo. Essa linguagem, ela começou a ser famosa nos anos 80. Então é muito difícil a gente encontrar algum projeto que não consegue ser compatível com a linguagem tipo C. Essa linguagem também ficou muito popular porque ela é uma linguagem muito fácil com códigos rápidos. E além disso, a linguagem C++ ela é muito simples e fácil de usar, porque ela possui poucas características, sendo essas aqui. Agora que a gente conhece as principais características da linguagem C++, nós vamos falar sobre seus fundamentos básicos e o primeiro deles é a sintaxe. Ela define as principais regras para a produção de um código e essas regras estão relacionadas com os tipos, com as funções e com as declarações. O primeiro é os tipos. Os tipos definem a propriedade dos dados que serão manipulados em um código. O segundo são as funções. As funções, elas indicam as ações que serão executadas quando o código estiver rodando. E por fim, as definições. Elas servem para alocar a memória, definir funções, definir as variáveis, etc. Elas também precisam receber um tipo de valor da variável que elas podem armazenar. Exemplo, o int ele vai armazenar o número de menos 32.767 a 32.767. O float ele já armazena diferente, ele vai armazenar menos 3,4, se não me engano, vezes 10 a 3,4 vezes 10, no máximo com 6 dígitos. Sobre as palavras reservadas, assim como em todas as outras linguagens, na linguagem C++, a gente tem palavras que não podem ser usadas com outros propósitos, a não ser com aquele propósito que elas vêm dentro da linguagem. No caso, a gente tem o if, a gente tem o else, a gente tem o return, tem o do, tem o while, tem o switch também. Switch, bicho. Pra deixar Para começar um programa na linguagem C, a gente precisa inserir a biblioteca na qual aquele programa vai estar. Exemplo, a gente faz isso com o comando #include. E com isso, a gente tem várias bibliotecas. Uma delas são... E a gente tem as funções de entrada e saída padrão, como o printf. Essa outra contém funções matemáticas, como cosseno e logaritmo. Já essa, a gente tem as funções da biblioteca padrão, como o exit, o abort e o sleep. A função may é de extrema importância na linguagem C. Isso porque ela determina o início da execução de um programa. Agora, já que a gente conhece um pouquinho da linguagem C++, a gente vai demonstrar aqui um programa para vocês. A gente vai tentar acender um LED e explicar para vocês a linguagem que a gente fez, né, o código. Isso. se liga aí. Se liga. Galera, a gente vai estar explicando aqui a programação de como que pisca um LED. Primeiro aí a gente colocou // e escreveu o projeto Arduino pisca LED. Isso é um comentário, ou seja, ele não vai estar expresso na nossa programação, só para ficar mais fácil. Em seguida aí a gente já colocou o void setup. O void setup ele tem a função de colocar no início da programação e ele inicia a comunicação serial e configura os pinos, né? Como entrada ou saída, ou seja, output ou input. No nosso caso aí, a gente colocou que o pino 10 está output, que é a saída. Aí é sempre importante lembrar das chaves e dos pontos e vírgulas. Por exemplo, depois de void setup, a gente abriu uma chave e já fechou embaixo do pmode, que significa que aquilo ali só está lendo isso. Agora o void loop, ele significa que sempre vai repetir a ação, ou seja, digitar write aí pra gente significa que ele tá lendo, que ele vai acionar como high ou low no nosso pino 10. E nesse caso aí, a gente colocou high, ou seja, ele vai estar ligado. E esse delay aí é o tempo de espera, ou seja, a cada 1000 vai parar, vai desligar e depois vai high de novo, e vai ficar nesse loop. Aí a gente colocou aí digital write 10, pino low, porque ele vai desligar. Colocamos o delay de novo
E por causa do void loop, isso aí vai ficar, e como o nome já diz, em loop, vai ficar repetindo a ação.